Olá a todos! Nesta aula vamos falar da simplificação de expressões usando o círculo trigonométrico. Primeiro que tudo, vamos ver do que é que estamos a falar. Quando temos uma expressão do género cosseno de 90 graus mais alfa, é possível, no lugar desta expressão, escrevermos uma outra, mais simples, que dá sempre o mesmo resultado. No caso desta expressão, é o menos seno de alfa. Vamos aqui só confirmar os resultados com uma calculadora. Se, por exemplo, aquele ângulo alfa for de 21 graus, o cosseno de 90 mais 21 dá o valor que está ali na calculadora. E menos seno de 21 dá exatamente o mesmo resultado. Mas isto tem que dar o mesmo resultado sempre para cada alfa. Para cada alfa há um resultado diferente, mas as duas expressões dão sempre o mesmo número. Por exemplo, o cosseno de 90 mais 143 dá exatamente a mesma coisa que menos seno de 143. O cosseno de 90 mais 284 tem que dar a mesma coisa que menos seno de 284. Então, agora que vimos este exemplo com a calculadora, vamos ver quais são as expressões que podemos simplificar. Então, vão ser sempre aquelas expressões em que ao nosso ângulo alfa estamos a somar 90 ou um múltiplo de 90. Basicamente, os ângulos que batem nas divisões dos quadrantes. 90, 180, 270, 360, ou, se estivermos em radianos, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. São estes os ângulos que podemos estar a somar ao nosso ângulo alfa. Portanto, o que estamos aqui a dizer é, se eu tiver um ângulo alfa, que é este, por exemplo, 90 mais alfa, é este ângulo que marquei agora a amarelo. Por exemplo, 180 mais alfa seria este ângulo que marquei a vermelho. Relembrando-nos que no círculo trigonométrico medimos os ângulos sempre desde a parte positiva do eixo do x. Mas vamos então agora ver como é que nós podemos fazer essa simplificação. Nós temos aqui já um círculo trigonométrico marcado, em que eu já marquei um ângulo alfa e já estão marcados a verde e a vermelho, respectivamente o cosseno e o seno desse ângulo. Então agora, por exemplo, e já agora vamos dizer, uma das questões fundamentais para eu simplificar vai ser, eu vou sempre desenhar este ângulo alfa como um ângulo pequenino no início do primeiro quadrante. A simplificação que vamos fazer tem que valer para qualquer alfa. Então, o desenharmos um ângulo pequenino no início do primeiro quadrante é só uma questão de termos o desenho mais simples, mais fácil de percebermos possível. E o que eu faço agora é, dado que o alfa tem o tamanho que está aqui no desenho, vou desenhar onde é que ficaria o 180 menos alfa de acordo com essa medida. E então, o meu 180 menos alfa estaria mais ou menos neste sítio. E para este ângulo de 180 menos alfa, eu teria aqui este lado e este eu estou a meter com as mesmas cores os lados que têm o mesmo tamanho que o ângulo do ângulo alfa original. Este é o 180 menos alfa. E basicamente, se eu vir, tirando os pequenos erros de desenho, este lado vermelho tem o mesmo tamanho deste lado vermelho. Quer dizer que o seno, porque o lado vermelho é o y neste caso, do 180 menos alfa é exatamente igual ao
seno de alfa. E é esta a simplificação. Já no caso do cosseno, o lado verde do 180 menos alfa, a primeira questão de todas, sendo o x, o cosseno, estamos no segundo quadrante, é negativo. Mas, fora isso, tem exatamente o mesmo tamanho que o cosseno do ângulo alfa. Vamos ver mais exemplos. Por exemplo, se eu tiver agora a querer simplificar as expressões, primeiro do seno de 270 mais alfa, e aqui também vamos fazer do cosseno também do 270 mais alfa, para fazermos o mesmo ângulo nos dois. O ângulo 270 mais alfa, portanto, recordando que os 270 graus estão aqui, os 270 mais alfa ficariam desenhados aqui. E se eu marcar de novo por cores os lados que têm o mesmo tamanho, há aqui o lado vermelho e o lado verde. Ficou um bocadinho mal o desenho. E então, se eu quiser ver o seno do 270 mais alfa, o seno que corresponde ao y, é este lado que está aqui a verde no 270 mais alfa. Esqueci de marcar que isto era os 270 mais alfa. Então, este lado verde, sendo o seno, primeiro que tudo, estando desenhado onde está, é negativo. E, como é o lado verde, tem o mesmo tamanho do lado verde do ângulo alfa, que, sendo x, corresponderia ao cosseno. Já para o cosseno de 270 mais alfa, agora, o cosseno do 270 mais alfa é esta medida do lado vermelho, que primeiro que tudo é positivo, podia pôr aqui um mais, ou podia não escrever sinal nenhum, porque é positivo, e corresponde ao lado vermelho do ângulo alfa, que é o que tem a mesma medida, só que no ângulo alfa era o seno. E assim temos a simplificação destas duas expressões. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Agora vamos ver da tangente, porque a tangente tem uma pequena questão que é diferente. Algumas simplificações são da mesma lógica, como estas primeiras que vamos fazer. Por exemplo, a tangente de 180 menos alfa. Portanto, como os 180 graus estão aqui, os 180 menos alfa estão nesta posição. E a tangente deste ângulo mede-se no prolongamento para o quarto quadrante. A tangente dos 180 menos alfa corresponde a esta medida aqui para baixo, que tem o mesmo tamanho da tangente do ângulo alfa, só que, portanto, para baixo é negativa e, portanto, simplifica para menos tangente de alfa. Já se fosse os 180 mais alfa, o ângulo vinha parar a este sítio e o prolongamento deste ângulo ia calhar exatamente em cima do ângulo alfa. Portanto, a tangente é exatamente igual. A tangente do ângulo menos alfa, bem, o ângulo menos alfa corresponderia a esta direção aqui, que até já estava marcada, e, portanto, é de novo o menos tangente de alfa. Mas agora vamos ver que há uns casos diferentes. Por exemplo, se eu quisesse fazer a tangente de 90 mais alfa, o 90 mais alfa estaria mais ou menos nesta direção. E a tangente, se eu quisesse procurar, seria uma medida que estaria aqui muito para baixo. E eu não tenho nada que tenha esta medida. Quer dizer que a tangente de 90 mais alfa não pode ser simplificada diretamente, da maneira que está. As tangentes, na verdade, só podem ser simplificadas diretamente, já vamos ver como é que fazemos indiretamente, mas diretamente só podem ser simplificadas
quando o ângulo que estamos a somar ou a subtrair ao alfa é um ângulo de ou 180 ou 0 ou 360, basicamente os ângulos que estão em cima do eixo horizontal. Mas não quer dizer que seja impossível simplificarmos a expressão que temos aqui. Quando temos estes ângulos em que estamos a somar ou 90 ou 270 ao alfa, o que temos que fazer é transformar a tangente em seno sobre cosseno e simplificar o seno e o cosseno individualmente. Então, se eu agora olhar aqui para o ângulo de 90 graus mais alfa, posso marcar aqui os lados que tinham as mesmas medidas do ângulo alfa, portanto, agora apagar aqui as tangentes a vermelho para não nos confundirem, vou antes marcar os senos e os cossenos, agora marcar aqui o seno a vermelho, o cosseno do alfa a verde, e agora no ângulo 90 mais alfa vou marcar com as mesmas cores para nos ajudar a ver os lados que têm o mesmo tamanho. E agora, então, o seno de 90 mais alfa é o lado verde, no ângulo 90 mais alfa, que é positivo e tem o mesmo tamanho no ângulo alfa deste lado aqui, que é o cosseno de alfa. Já o cosseno de 90 mais alfa é esta medida aqui, sendo o cosseno e estando no segundo quadrante é negativo e tem o mesmo tamanho deste lado, que no ângulo alfa corresponde ao seno. E agora, finalmente, posso simplificar esta expressão, vou ficar com o menos, e cosseno sobre seno é o inverso da tangente. Vamos também simplificar a última expressão que temos aqui, os 270 mais alfa. 270 mais alfa estão neste sítio. E vamos marcar os lados que têm o mesmo tamanho que o ângulo alfa original, que são estes. E, mais uma vez, por estar a somar 270, que não é um dos ângulos do eixo horizontal, tenho que transformar a tangente em seno sobre cosseno para simplificar cada um deles, o seno e o cosseno, individualmente. E então, o seno do 270 mais alfa é este lado verde que temos aqui, que, primeiro que tudo, é negativo e corresponde em tamanho ao cosseno do ângulo alfa. Já o cosseno do 270 mais alfa é esta medida aqui, no quarto quadrante, o cosseno é positivo, portanto não vou pôr sinal de menos, e tem o mesmo tamanho deste lado vermelho no ângulo alfa, que lhe corresponderia ao seno. Então, esta expressão também simplifica para menos, e depois cosseno sobre seno é de novo o inverso da tangente. Vamos simplificar mais algumas expressões, agora em radianos, mas é a mesma coisa, é só sabermos onde é que estão os ângulos em radianos. Então, seno de π menos alfa. Ora, o ângulo de π menos alfa está aqui. E o lado que nós queremos comparar é este, que é positivo e tem exatamente a mesma medida que o seno, o y, do ângulo alfa. Esta primeira expressão simplifica para seno de alfa. A segunda expressão, ou a linha B, seno de π sobre 2, de alfa menos π sobre 2, aliás. Então, se eu primeiro rodar para alfa e depois π sobre 2 para trás, eu vou parar aqui. E isto, estamos em alfa menos π sobre 2. E o que eu quero é o cosseno, que é de novo esta medida vermelha, que tem a mesma medida do lado vermelho no ângulo alfa que lhe correspondia ao seno.
Agora, a linha C, cosseno de π mais alfa. Π mais alfa fica nesta posição. E eu quero o cosseno do π mais alfa que corresponde a este lado verde. Primeiro que tudo, é o cosseno. Estou numa zona onde o cosseno, que é o x, é negativo. Então vou meter um sinal de menos. E agora, o lado verde do ângulo π mais alfa tem o mesmo tamanho do lado verde do ângulo alfa, que era o cosseno. Finalmente, a tangente de 3 meios de π menos alfa. 3 meios de π menos alfa, estamos mais ou menos nesta posição. E esta, por não ser um dos ângulos que bate com os eixos horizontais, é um daqueles casos em que temos que transformar a tangente em seno sobre cosseno e simplificar cada uma das expressões individualmente. Então, primeiro vamos marcar quais são os lados que têm medidas iguais aos do ângulo alfa. E o seno de 3 meios de π menos alfa é esta medida aqui, a altura é o y, que tem, primeiro que tudo, um sinal negativo. Estamos para baixo, o y é negativo. E o tamanho, o lado verde, corresponde ao lado verde do ângulo alfa, que era o x, que é o cosseno. Agora vamos simplificar o cosseno de 3 meios de π menos alfa. O cosseno de 3 meios de π menos alfa é esta medida aqui. É negativo, é o x. Estamos numa zona onde o x é negativo. Vamos primeiro meter um menos. E o lado que tem o mesmo tamanho é este lado vermelho, que corresponde ao seno. Então, temos os dois menos anulam-se e ficamos com o inverso da tangente, o cosseno sobre o seno, porque a tangente era seno sobre cosseno. Agora, vamos ver um problema típico de aplicação deste tipo de matéria. E então, nós temos aqui que nós sabemos que o cosseno de 3 meios de π mais alfa é igual a 3 quintos. O alfa pertence ao segundo quadrante. Esta é uma informação que nós, no início do problema, para já ainda não vamos ligar, só a partir de uma dada altura. E depois queremos saber o valor exato de uma conta. Isto parece muito complicado, porque estas expressões todas parecem ser relacionadas com ângulos diferentes. Então, a ideia fundamental para resolvermos este tipo de problemas é, primeiro que tudo, simplificarmos as expressões todas para termos quer a informação que nos dão, quer a que nos pedem, a depender apenas do ângulo alfa. Então, por exemplo, nós queremos, primeiro que tudo, simplificar o cosseno de 3 meios de π mais alfa. Então, desenhamos um círculo trigonométrico, e mais ou menos. Eu tenho o meu ângulo alfa, que está aqui. Mais uma vez vou marcar os lados, como fiz nos outros problemas. E o 3 meios de π mais alfa está aqui. E eu tenho aqui os lados que têm as mesmas medidas. Então, o cosseno de 3 meios de π mais alfa é esta medida aqui. Primeiro que tudo, o cosseno é o x, portanto é positivo, e tem o mesmo tamanho do y, do seno do ângulo alfa. Então, esta expressão simplifica para seno de alfa. Quer dizer que, como eu sei que o cosseno de 3 meios de π mais alfa é igual a 3 quintos, eu passei a saber que o seno de alfa é igual a 3 quintos. E já tenho uma informação que vou poder usar para resolver o problema. Agora,
Segunda parte, vamos ver o que é que nos estão a pedir. E então vamos simplificar as expressões da qual nos estão a pedir os valores. Então, o π sobre 2 mais alfa, estamos a pedir o seno de π sobre 2 mais alfa, o ângulo π sobre 2 mais alfa está nesta posição. E o valor que nos estão a pedir, o seno, primeiro que tudo, é positivo. Estamos num sítio onde o y é positivo. E corresponde à medida do lado verde, deste lado aqui, que tem o mesmo tamanho do lado verde do ângulo alfa, que era o cosseno. E, finalmente, também queremos simplificar a tangente de π menos alfa. Ora, π menos alfa é este ângulo aqui. A tangente prolonga-se para este lado e, basicamente, teria a mesma medida da tangente do ângulo alfa, só que está para baixo, logo é negativa. Isto quer dizer que nós, basicamente, sabemos que o seno de alfa é 3/5 e a expressão que nos pediram para calcular, o seno de π sobre 2 mais alfa mais a tangente de π menos alfa, é a mesma coisa que termos o seno de alfa menos tangente de alfa. Então, a partir da informação de saber o seno, o que nós vamos fazer é descobrir o valor do cosseno e da tangente. Para isso, vamos usar a fórmula fundamental, já que tenho o seno. Vou usar a fórmula fundamental para descobrir o cosseno. Portanto, eu sei que o seno era 3/5. Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, 9/25 mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 9/25, de onde o cosseno ao quadrado é igual a 16/25. Ok, então agora vamos obter o valor do cosseno, e é nesta fase que nós vamos voltar atrás e vamos finalmente usar a informação que tínhamos aqui do alfa pertencente ao segundo quadrante. E como o alfa pertence ao segundo quadrante, o cosseno tem de ser negativo. Então o nosso cosseno de alfa é igual a menos 4/5. E vamos justificar aqui dizer que é negativo porque alfa pertence ao segundo quadrante. Finalmente, também queríamos a tangente de alfa, mas como a tangente de alfa é apenas seno sobre o cosseno e nós já temos esses dois valores, podemos dizer, ok, então isto é 3/5 sobre menos 4/5. Lembrar que dividir é multiplicar pelo inverso. Podemos cortar os 5 um com o outro e o resultado da tangente é menos 3/4. E então, finalmente, a conta que queríamos fazer, que vamos relembrar-nos, eu estou aqui a ir parar ao ecrã errado, onde é que eu estou um bocado perdido, era aqui que queria estar, que a conta que queríamos fazer, que era cosseno de alfa menos tangente de alfa. Agora já temos o valor do cosseno e da tangente, e então podemos dizer que cosseno de alfa menos tangente de alfa é igual a menos 4/5 menos
menos 3 quartos. E agora é só fazermos esta conta. Menos 4 quintos mais 3 quartos. Este multiplica por 4. Este multiplica por 5. Vamos ficar com menos 16, 20, mais 15, 20. E o resultado final é menos 1 vigésimo. Finalmente, vamos ver uma outra utilização possível para esta simplificação de expressões, que é para calcularmos senos e cossenos de alguns ângulos. Existem outras técnicas, não têm que usar estas que eu vos vou mostrar agora, mas uma ideia, pegando no que acabámos de falar, era quando queremos calcular o seno ou o cosseno de um ângulo, desde que o consigamos escrever como a soma de um dos ângulos que bate certo com a divisão dos quadrantes com outro do qual conhecemos o seno ou o cosseno, podemos simplificar a expressão. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, tenho aqui o seno de 150. Eu podia pensar que 150 é 180 menos 30, por exemplo. Então eu podia dizer, então o seno de 150 graus é igual ao seno de 180 menos 30. E eu sei o seno de 30, é um dos valores da tabela. Então eu poderia pensar, então aqui está o meu ângulo de 30 graus. Aqui está os 180 menos 30. Eu agora sei que eu quero o seno deste ângulo e é exatamente igual ao seno deste. Então eu posso dizer que isto é igual ao seno de 30, o que, através da tabela trigonométrica, eu sei que é 1/2. Não é a única possibilidade, existem outras. Eu podia, por exemplo, dizer que o seno de 150 é a mesma coisa que eu ter o seno de 90 mais 60. E os 90 mais 60, portanto, eu tenho... Agora vamos fazer aqui o nosso truquezinho de representarmos o ângulo, neste caso é o 60 graus, apesar de não ser no sítio correto, por uma questão de desenho vamos representá-lo como um ângulo pequenino do início do primeiro quadrante. Se eu tiver aqui os 60 graus, os 90 mais 60 estão aqui. E eu quero o seno dos 90 mais 60, que tem o mesmo tamanho do cosseno de 60. Que, através da tabela trigonométrica, também dá o mesmo valor. Esta segunda maneira é um bocadinho mais difícil e mais complicada de se ver. É mais fácil quando relacionamos os ângulos com o eixo horizontal. Vamos só ver aqui um último exemplo. O cosseno de 2π sobre 3. Vamos aqui apagar estes ângulos que estavam no círculo trigonométrico. E o ângulo de π sobre 3, em radianos, está aqui, é os 60 graus. E os 2π sobre 3 está aqui. Uma maneira de resolver isto é dizer, então, o cosseno de 2π sobre 3 é o mesmo que eu ter o cosseno de π menos o cosseno de π sobre 3. Então, mais uma vez, eu tenho aqui estes lados que têm a mesma medida, estes lados que também têm a mesma medida, e como eu quero o cosseno do 2π sobre 3, é esta medida aqui, verde, no segundo quadrante, primeiro que tudo, é negativa e tem exatamente o mesmo tamanho do cosseno de π sobre 3. No caso, vai dar menos 1/2. Uma outra alternativa também para ver isto era eu ver antes que o cosseno de 2π sobre 3, mais uma vez fazendo uma alternativa mais complicada, é a mesma coisa que eu ter o cosseno de
π sobre 2 mais π sobre 6. Onde vamos aqui de novo apagar o círculo trigonométrico para marcar os novos ângulos. O ângulo de π sobre 6 está aqui. π sobre 2 mais π sobre 6, que é uma conta que dá como resultado 2π sobre 3, está aqui. Vamos marcar os lados que têm o mesmo tamanho, marcá-los com a mesma cor, para ser mais fácil de vermos. Oi, bem, saiu mal. Oi. E, então, primeira questão, o cosseno que nós queremos, é esta medida aqui a vermelho, é negativa, e este lado de vermelho corresponde ao lado vermelho do ângulo de π sobre 6, que é o seno, que é menos seno de π sobre 6, e através da tabela trigonométrica sabemos que é menos 1/2. Não importa a simetria que nós usamos, desde que não nos enganemos nas contas, o resultado final tem de ser o mesmo. Portanto, para recapitularmos sobre esta matéria das simplificações, vamos voltar um bocadinho atrás e, primeira questão, quando é que nós podemos simplificar estas expressões? Quando o ângulo que queremos somar ou subtrair ao nosso alfa é um múltiplo dos 90 graus, ou é 90, ou é 180, ou é 270, mas tem de ser um destes ângulos. Se eu tiver uma expressão com cosseno de alfa mais 60 graus, 60 não é um múltiplo dos 90. Não posso simplificar desta maneira. E depois lembrar-nos que o grande truque para fazermos esta simplificação é sempre desenharmos o nosso ângulo alfa pequenino e no início do primeiro quadrante, desenharmos o ângulo que nos pediram, assumindo que o alfa é o tal ângulo pequenino e no início do primeiro quadrante. Portanto, aqui tínhamos o alfa, o 180 menos alfa é ao 180 subtrairmos um bocadinho com o mesmo tamanho e procurarmos o lado que tem o mesmo tamanho e termos atenção, vermos o sinal do que nos estão a pedir, do seno, do cosseno da tangente, no quadrante onde estamos. Espero que tenha sido útil, que tenham percebido. Adeus e até à próxima.